Salve família, Picles na voz, certo? O Picles vai estar falando aí sobre Costa do Marfim e Equador, um jogo muito truncado, de um grupo muito truncado, de duas seleções que vêm muito forte, fizeram uma puta preparação e são dadas como possíveis zebras da Copa. Vamos lá, só tô falando desse vídeo agora porque acabei de gravar Alemanha e Curaçao, acabei de gravar Holanda e Japão, então eu vou meter marcha até terminar e falar sobre o jogo do Irã antes das 4, que é o jogo da França, mas pelo menos hoje eu quero fazer até o jogo da Bélgica. Fechou? Fechou. Então, marcha. A Costa do Marfim saiu vencedora desse confronto, bateu o Equador por 1-0 com gols 90 minutos e que, taticamente falando, vamos analisar eles carregam um protagonismo nas suas pontas, né? E as suas principais armas são o Diomandé e o Diallo. Diallo que fez o gol e o Diomandé que fez uma boa partida. Esse time da Costa do Marfim que conta com uma geração muito interessante de jovens, principalmente quando a gente olha para o seu ataque. Só que por mais que tenham muitos jogadores ofensivos, inclusive um deles é o Guela Doué, do Strasbourg, irmão do Désiré Doué, que pouco se fala sobre ele tem um puta potencial no modo carreira, já vi muito modo carreira com ele como lateral, mas acho que poucas pessoas param para assistir ele. E eu, como sou muito fã do Valentim Barco, que chega como lateral esquerdo desse time, e por conta da chegada e por conta do Doué, que é outro lateral ofensivo, o Barco passa a ser o segundo volante desse time. Então olha só o peso que ele tem. E nessa lateral direita da Costa do Marfim, uma curiosidade é que ela era composta por um cara que eu não me lembro o nome, mas sabe quando o cara ele é peça-chave devido à sua experiência? Ele era um lateral direito, peça-chave desse time da Costa do Marfim, que é muito defensiva. E com a chegada do Guela Doué, ele saiu do time e algumas vezes ele joga como zagueiro, não jogou o jogo contra o Equador, mas o Guela Doué tá lá, né? E por mais que tenha algumas características e jogadores muito ofensivos, a Costa do Marfim é um time de força física e de transição rápida. E o Equador, que é um time que ofensivamente demonstra muita pressão, forçou a Costa do Marfim a demonstrar a sua competitividade que tem de sobra, e eles suportaram muito bem a pressão, contando, claro, com mérito de organização e de treinamento defensivo do time, mas também um pouco de sorte, né? Porque tiveram 3 bolas na trave da seleção equatoriana. E eles são uma seleção que sabem e, cara, vieram muito preparados para esse enfrentamento com o Equador, porque esperavam realmente essa pressão. Então, uma seleção muito organizada, de bloco muito compacto. Então, nunca se expôs, nunca subiu com tudo. E, sabe, soube bater, soube combater. Com toda essa resistência e organização, eles manteram um nível de agressividade muito parelho do início para o fim do jogo. Então, no início do jogo, com os nervos à flor da pele, o Equador foi amplamente superior. O Equador sempre teve a bola, sempre pareceu gostar mais do jogo do que da Costa do Marfim, só que se expunha muito, sabe? E a Costa do Marfim sabia aproveitar esse espaço porque é um time que manteve essa agressividade. Então deu muito trabalho para o Equador se fechar. Então o Equador, na hora de subir, também tinha que se preparar por conta dessa surpresa, dessa carta na manga que tem a seleção da Costa do Marfim. E o agressivo Equador, que a gente pode se dizer que demonstrou uma dificuldade ofensiva que é característica dessa seleção há anos e anos e anos, desde a última Copa. Você com certeza conhece o 9 deles, o Ener Valencia, só que você só conhece porque ele é um cara muito longevo. Ele jogou no Inter em 2023, mas ele não é um bom centroavante. Há muito tempo vive uma péssima fase e o Inter só trouxe em 2023 porque ele jogou a Copa de 2022. Gente, desculpa. Copa de 2022, essa que o Equador chega com muitas dúvidas, porque era um time preparado para suportar, para se fechar, para se compactar, mas na hora de ser agressivo ofensivamente sempre faltou peças. Eles chegam para essa Copa da mesma forma. Na fase de preparação, são 6 empates consecutivos por 0-0. E é a seleção, sim, que em 12 jogos tomou 6 gols, acho que são até menos. Ou seja, uma seleção muito forte defensivamente, tem Pátio, Hincapé, enfim, Caicedo. Só que ofensivamente é uma seleção muito fraca e que se manteve muito agressiva durante o jogo inteiro e falhava no terceiro médio, no terceiro bloco do campo. E, gente, a gente não pode duvidar da capacidade desse Equador, tá? É uma seleção muito competitiva e, de novo, muito agressiva. Essa agressividade toda é muito bem extraída com a pressão, né? O Equador é uma seleção que joga com uma pressão muito alta, porém
é o que fez eles se exporem para tomar inúmeros contra-ataques da Costa do Marfim durante toda a partida. A Costa do Marfim, que se eu falei das bolas na trave, né, da sorte, o Equador teve sorte também durante a partida porque houveram outras duas da Costa do Marfim. Só que você ser um time tão exposto faz você levar muitos contra-ataques. E no terço final do jogo, né, quando o Equador cansou e 5 bolas na trave, um jogo com a cara de 0-0, eles desceram, subiram a linha e falaram, vamos pro tudo ou nada. Faltou qualidade, faltou aquele último acerto, tá ligado? Faltou, sabe, enfim, se expôs, tomou 3 contra-ataques, esse último, gol da Costa do Marfim, que se fechou lá no final. E aí, se eu falei da sorte da Costa do Marfim, azar do Equador, que, cara, quem não faz toma, né? Isso pros dois lados, só que o erro foi ter, sabe, subido com tudo. Acho que o 0-0 era mais favorável. Subiu a linha, eu também não esperava esse gol da Costa do Marfim, mas eles foram, fizeram o gol e os dois times já muito cansados, foi o contra-ataque mais lento que eu vi na vida. E gol da Costa do Marfim, 1-0, né? Então faltou essa organização também, eles se exporam muito. Então esse é um ponto do qual o Equador precisa trabalhar para manter sequência num bom trabalho e crescer lá na frente é o principal, né? Se eles querem ir longe na Copa, se eles querem ser a zebra, que é algo que todo mundo põe, o pessoal põe muito Colômbia. Colômbia ainda não jogou a Copa, Equador já jogou, seleções sul-americanas têm sido muito mal, né? Mas o Equador, olha só, jogou muito melhor o jogo e merecia muito ter ganho, só que perdeu, não sequer nem empatou, né? Por bobeira no último lance do jogo. E aí, gente, porra, é foda, né? O futebol tem dessas. E o Equador foi amplamente melhor, controlou o jogo, soube rodar a bola no meio campo, Caicedo ditando o ritmo. Porém, Costa do Marfim soube sofrer e soube contra-atacar. 1-0 Costa do Marfim, olho na seleção do Koski. Forte abraço.